Agora vamos entrar no coração, né, da Imaculada, porque Deus tinha que deixar uma via fácil para nós receber o Espírito Santo, né, cara? Pega comigo Eclesiástico 24. Eclesiástico 24, deixa engatilhado aí. O primeiro capítulo da Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, fala assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Deus começa a sua criação por cima, não por baixo. Você nunca constrói algo na terra pelo teto antes do solo, né? Por que Deus começa por cima e não por baixo? Para Ele mostrar para o ser humano que Ele é perfeito. E assim também foi em Nossa Senhora. Todos os santos concluem a sua etapa de santificação no final da sua vida. Em Nossa Senhora ela já começa santa. Já no início da vida dela ela é santificada. Ali os santos da igreja vão dizer que no primeiro segundo da vida dela ela já amou mais a Deus do que todos os anjos e santos viriam a amar. Então ela não se torna santa no final da vida dela, ela já é concebida. E ali, até o Padre Paulo fala, né, se a gente pudesse falar que ela estava na 7ª morada, porque ainda não tem palavra para ela. Então nenhum santo e nenhum anjo chega em Nossa Senhora já na concepção dela. É muito louco isso. Santo Agostinho fala que a graça sobrepõe a natureza. Os santos vão defender, quando Zacarias vai cantar o seu louvor a João Batista, que diz que ele foi, a partir daquele momento ele se retirou para o deserto, mas ele era uma criança ainda. Como que ele foi para o deserto? Porque a graça de Deus sobrepõe a natureza. Então aquela criança ele já tinha estatura espiritual, ele não tinha física, mas ele não tinha pecado. O que ele vai fazer no deserto? Porque a gente vai fazer penitência para se santificar, né? O que João Batista vai fazer no deserto? Ele vai se tornar um ser angelical. Quando o anjo Gabriel aparece para Nossa Senhora e fala: ave cheia de graça, diz que ela se perturba. Ela se perturba pelo que ela viu ou pelo que ela ouviu? Ela se perturba porque ela viu um anjo só visitando ela, ou pelo que ela ouviu da boca do anjo? Quem acha que é pelo que ela viu? Ela viu um anjo e ela ficou perturbada com isso. Quem acha que foi pelo que ela ouviu? Levanta a mão. Não foi pelo que ela viu, porque ela era acostumada com o anjo. Os anjos serviam ela no berço, no templo. Nossa Senhora é uma mulher sobrenatural. Tudo que fala de Nossa Senhora, nós não podemos comparar. E hoje a gente vê muita pregação, as pessoas trazendo muita essa parte humana em Nossa Senhora. Por exemplo, o nascimento de Jesus. Nossa Senhora não teve dor de parto, porque a dor de parto é uma maldição que Deus colocou na humanidade. Quando Adão e Eva pecam, tem 3 maldições que passam: a morte, o trabalho e a dor de parto. A morte, o trabalho e a dor de parto. Ela não passou por nenhuma das 3. Quando a Bíblia fala que Nossa Senhora ficou aflita na perca de Jesus, ela não ficou aflita como uma mãe que está desesperada porque seu filho está longe. São Alberto Magno fala que quando o anjo vem, ela faz um pedido para o anjo, que não está na Bíblia, que ela quer participar da salvação da humanidade. E aí na cruz ela vai se tornar. Então essa aflição dela, que acontece com Jesus com 12 anos, não é porque o filho dela está perdido dela, é porque Jesus está sendo sacrificado e ela não está perto. É isso que faz ela ficar aflita. Alguma coisa eu fiz de errado, o meu filho está sendo crucificado e eu não estou perto. Fala para essa pessoa que está do teu lado: você está entendendo que ela não é uma mulher qualquer? Olha aqui, Deus Pai, nós não podemos falar que Nossa Senhora acrescentou algo na Santíssima Trindade, porque Deus é perfeito. Mas eu vou mostrar para vocês de uma maneira, os teólogos usam a palavra extrínseca. Ela acrescentou algo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. No Pai, o que ela acrescentou? O Pai, ele receber a adoração do ser humano e do anjo, para ele é nada. O Pai olha para nós, nós somos criatura dele. Agora em Maria Santíssima, Deus Pai recebe a adoração de um outro Deus, que é Jesus.
Jesus Cristo, ele recebe um corpo humano. O que Nossa Senhora acrescenta em Cristo? Agora no céu tem um homem que é adorado, e é só Jesus que é, porque o Pai e o Espírito Santo são Espírito. E no Espírito Santo, o que ela acrescenta? Porque nós não podemos falar que Jesus é criatura de Deus. Isso é uma heresia. O credo fala que Jesus, ele é gerado. Então ele sai de dentro de Deus, é outro Deus, como uma mulher que gera, ele não é criatura. E do amor do Pai para com o Filho é concebido o Espírito Santo. Então automaticamente o Espírito Santo é estéril, porque o Pai gera o Filho, e do amor do Filho para com o Pai vem o Espírito Santo, e o Espírito Santo não gera ninguém. É muito louco isso, né, cara? E aí Nossa Senhora vem e faz com que o Espírito Santo se torne pai de Cristo, porque ela é esposa do Espírito Santo. Você está entendendo? Aplauda essa verdade. Vamos lá para Eclesiástico 24. Do 1 ao 31 fala dela. No versículo 5 fala assim, ela diz: saí da boca do Altíssimo, nasci antes de toda criatura. O que quer dizer isso? Quando a gente vai fazer alguma coisa, um empreendimento, sei lá, vou investir em algo, então eu penso no que pode dar certo e no que pode dar errado, não é verdade? Sim ou não? O ser humano tem essa capacidade de calcular. Nós que somos nada, temos isso, imagina Deus. Quando Deus cria os anjos e cria o ser humano, ele já tem um antídoto para a rebeldia dos anjos e para a rebeldia do homem, que era Nossa Senhora. Então quando está falando aqui que ela sai da boca do Altíssimo e nasce antes de toda a criatura, é que no coração de Deus ela já existia. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar está no versículo 12. Não, também não é no 12, é no 13. Mas vamos ler o 12. Então a voz do Criador do Universo deu-me suas ordens, e aquele que me criou repousou sobre a minha? Ó, aquele que me criou repousou sobre a minha tenda. De quem que está falando aqui? De Nossa Senhora. E disse-me: habita em Jacó, possui tua herança em Israel, e estende tuas raízes entre os eleitos. E aqui que eu quero ficar: estende as tuas raízes entre os eleitos. É Nossa Senhora. Volta aqui para mim, vai ser rápida essa pregação para a gente rezar e depois o padre vir celebrar. É Nossa Senhora que vai dando essa capacidade. Se você pegar a escola dos santos, todos eles são marianos. Não existe igreja católica, e o Papa Bento XVI fala isso: se é católico é mariano. Não tem como separar uma coisa da outra. Porque o Espírito, ele não pousa em lugar sujo. E assim como quando Jesus está caminhando e uma mulher começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, porque a minha filha padece. Olha que oração louca. Se era a filha que estava doente, por que a mãe fala: tem de piedade de mim? Porque essa mulher, essa cananeia, ela representa a Nossa Senhora. Quando a gente pede a intercessão dela, ela se coloca diante de Deus, ela se coloca diante da Santíssima Trindade, e ela fala: tem de piedade de mim, porque o Eric está sofrendo. Tem de piedade de mim, porque o Luciano está padecendo lá embaixo. Agora o homem, a mulher que não tem a graça de ter Nossa Senhora como mãe, como senhora, ele também vai se tornando estéril. Ele não consegue produzir frutos. Ele não consegue amar a Deus. Ele não consegue dar passo. Ele não consegue vencer. Isaías 59 fala assim, ó. Vamos pegar lá Isaías 59. Que às vezes a gente cita, se as pessoas falam que acham que a gente está inventando. Isaías 59, versículo 1.
Não, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. Versículo 2, vamos ler junto? São que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pela qual a face se oculta para não vos ouvir. E quem aqui está sem pecado? Então a casa caiu para nós. Aí olha que coisa louca. Duas propostas houve no mundo muito grande. O demônio faz uma proposta para Adão e para Eva, que eles se tornariam como Deus. Olha que proposta. E existe um outro anjo que faz uma proposta também para uma mulher, que é o anjo Gabriel, que ele fala que ela vai se tornar mãe de Jesus. É Deus? Então mãe de Deus. Só que Eva, ela não medita sobre isso, ela não pesa, porque todas as propostas boas e ruins nós pensamos. Ruim não precisa não falar, mas por exemplo, a proposta de emprego, o cara tem que mudar de cidade, ele pensa, será que vale a pena? Será que a grana, será que eu vou me adaptar? Será que ele não pensa? Nossa Senhora se perturba. Quando o anjo Gabriel visita ela, a primeira frase que ele fala, ele não fala o nome dela. Vamos lá para Lucas 1, 26. Um 28, desculpa. Entrando o anjo disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Por que ela pôs-se a pensar? Porque poderia ser Satanás enganando ela. Porque assim como Eva rodou, porque ela não meditou, ela se pôs a pensar. E o anjo Gabriel vendo isso, aí ele muda. O que ele vai falar? Ixi, até mudou minha Bíblia. Deixa eu voltar lá. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Mas só encontra algo quem perdeu, né? Não é isso? Eu só encontro alguma coisa que eu perco. Então por que ela encontrou graça diante de Deus? Se ela é cheia de... Ele tinha acabado de chamar ela de cheia de graça. Ela encontrou a graça que eu e você perdeu. Quando o anjo fala: não temas, Maria, esse nome Maria, que é um nome dado pelo céu, acalma ela. Por isso que é usado para São José também. Não temas, José, em receber Maria. Por isso que Santo Antônio vai dizer que o nome Maria, ele é doce nos lábios, como um cântico no ouvido e rejubila o coração. Esse nome é poderoso. Por isso quando Maria Madalena, ela está lá no túmulo e ela não enxerga Jesus, Jesus dá uma palavra de ordem: Maria. Mas não é Maria Madalena, é o nome de Maria Santíssima, que é santa, e tira a tristeza. E depois dessa palavra de ordem, que é um nome sagrado, Maria volta a enxergar Madalena. O nome de Nossa Senhora tem 5 letras, assim como o nome de Jesus. Assim como Davi tinha 5 pedras, que representa a santidade desses 2 nomes sagrados, santos. Perturbou-se ela com suas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço homem. Conheço na Bíblia é sinônimo de relação sexual. Pois não conheço homem, não tem relação. Jó 14 faz uma pergunta: pode o puro sair do impuro? E ele mesmo responde. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas
Principalmente o protestantismo trouxe isso, que Nossa Senhora é uma mulher qualquer. Agora me mostra na Bíblia, quando um anjo se aproximou do homem, várias vezes aconteceu isso, com Ló, com Abraão, com Jacó, com Isaías, com Daniel. Só que não foi a pessoa que se prostrou, porque era aquela situação de Ló, que os anjos visitam ele lá, e ele entra na casa dele lá, ele se prostra, e o anjo fala, não me adora. Agora com Nossa Senhora é o contrário, porque essa palavra ave é uma saudação que era feita somente para rei, para rainha, para imperador e para imperatriz. Ave, ó César. Por que o anjo se prostra? Porque ele reconhece que aquela criatura humana tem mais a presença de Deus do que ele que está no céu. Porque o anjo reconhece que aquela criatura humana é mais íntima de Deus do que ele que mora com Deus. Porque o anjo reconhece que em Maria há mais o esplendor da glória de Deus do que nele. Você está entendendo? Fala para essa pessoa, Nossa Senhora não é uma mulher qualquer. Você está louco, cara? Falar que ela é uma mulher qualquer. Isso é uma coisa racional. Só que existe um grande ataque e cada vez vai ser maior, porque Deus colocou esse ódio. Isso está em Gênesis 3,15, porém ódio entre ti e a mulher. Existe um ódio que Deus colocou entre ela e Satanás, entre a sua descendência e a dela. Quem que é a descendência de Maria? Em quem que ela vai colocar as suas raízes, os seus eleitos? Olha que São João Damasceno vai dizer, presta atenção nessa frase: ser vosso devoto à Virgem Maria é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que Ele quer salvar. É uma heresia, é um erro eu falar assim que existe predestinados para o céu, que Deus criou alguém para ir para o inferno. Deus não criou ninguém para ir para o inferno, amém? Mas São Vicente Ferrer fala que Deus sabe o número e quem são as pessoas que vai estar com Ele no céu. E eu te pergunto, será que nós estamos no meio? Ele vai falando, Deus sabe o número de cada ordem que vai estar ali representada, porque Deus sabe quem vai perseverar até o fim. São Vicente fala, eu não falo isso para vos desanimar, mas pelo contrário, para que vocês rezem, para fazer parte do número dos escolhidos. Deus sabe o número, Deus sabe se a gente vai conseguir sustentar o rojão até o último fim. E essa vigília eu não tenho dúvida, porque é uma luta contra a nossa carne, é uma luta contra o sono, é uma luta contra, vai doendo as costas, como o Luciano falava, vai doendo tudo. Santo Afonso no Glórias de Maria, ele fala que uma revelação de Santa Brígida, Nossa Senhora falou que ela nada obteve de Deus que não fosse com muito jejum e com muita oração. Ela sendo mãe de Deus, a primeira coisa que ela faz é ir às pressas visitar Santa Isabel. Só que detalhe, ela vai a pé. A vida dela, a partir do momento que ela deu o sim, que o Espírito Santo repousou sobre ela, que ela se tornou cheia do Espírito Santo, só foi BO, só foi problema. Agora, um dia a minha mãe ainda não veio para a igreja católica. Um dia eu estava lá na casa dela, domingo quando eu estou em Cornélio, eu vou almoçar, filar uma boia lá. Quem vai filar uma boia na casa da mãe aqui de domingo, dá um glória a Deus aí. E aí eu tô lá com o livro, lendo, quietinho no meu canto, cara. Não sei o que eu tava lendo. E aí eu vi que o meu padrasto ia, voltava, tinha um monte de CD lá, ofereceu uns CDs protestantes para mim. Eu falei, não, Nossa Senhora vai tirando de nós o gosto de ouvir música protestante, o gosto de ouvir pregação protestante. Aí ele chegou para mim, não sei o que ele ficou, o que ele trouxe lá, eu falei para ele, quem teve mais fé, Abraão ou Nossa Senhora? Ele, Abraão é o pai da fé. Eu falei, de Abraão foi exigido um sacrifício só. Porque a partir do momento que o anjo Gabriel convida, faz o convite, e o céu silencia para ouvir a resposta dessa mulher. Imagina isso, a Santíssima Trindade esperando uma criatura humana responder se ela aceita ou não, era livre para falar que não. Aí ela diz o sim, e aí só começa a surgir ocasião dela viver a fé. Então primeiro ela vai lá visitar Santa Isabel, depois Herodes coloca
uma sentença lá que vai matar as crianças, ela tem que fugir de Nazaré. A tentação dela, falou, mas eu não estou com Deus aqui, eu tenho que fugir. Santo Afonso fala que quando o anjo Gabriel visita Nossa Senhora, essa conversa não foi rápida. Alguns místicos falam que durou mais ou menos 8 horas. Que o anjo Gabriel falou para ela o que aconteceria, as revelações do Antigo Testamento, o que aconteceria com ela, com Cristo e com a igreja até o final dos tempos. Então o Santo Afonso diz que quando ela estava dando banho em Jesus, ele era bebezinho, ela olhava para a mão dele e já via os pregos. Ela lavava o pezinho dele e já via ali as feridas. A todo momento essa mulher foi desafiada, realmente é Deus, primeiro já no nascimento dele. Não tem nem lugar para receber o Cristo. A gente murmura por pouca coisa, gente. Olha o desafio que essa mulher foi levada até chegar na cruz. Cristo lá, os outros xingando ele. E diz a palavra que ela estava de... Qual que era a posição dela na cruz? De joelho? Prostrada? De pé. Por quê? Porque uma mãe, quando o filho está sendo humilhado, quando o filho está passando uma vergonha, era uma vergonha pública o que Jesus estava vivendo, ela sente vergonha também, mas Nossa Senhora, ela ficou de pé, mostrando e batendo no peito que era filho dela. Ela não teve medo. Agora, se Nossa Senhora, vocês acreditam que Nossa Senhora foi concebida sem pecado? Sim ou não? Mas Jesus veio para remir nós do pecado, então ela não foi remida? Na cruz ela não é remida porque ela não tinha pecado. Até a remissão de Nossa Senhora foi diferente. Na cruz tem sangue e água. Santo Ambrósio vai dizer que sangue e água, essa água é para purificar do pecado de Adão, mas Nossa Senhora não tinha pecado. Mas tem algo que acontece num jardim, em Lucas 22, que Jesus derrama sangue, ele soa sangue. O Calvário era um lugar de fedor, de carniça, porque era como um cemitério aberto, só que o horto era um lugar de perfume, porque era um jardim. Então, como Jesus tem predileção por ela, eles vão defender. O Padre Antônio Vieira defende disso, e eu acredito nisso também, que Nossa Senhora, ela é remida primeiro do que a humanidade, porque no Horto das Oliveiras Jesus soa sangue, mas não tem água, é só sangue, é puro, para remir, para que ela seja a primeira já. O galardão dela é muito grande no céu, filho. Pega comigo Êxodo 2, 24, para você ver na Bíblia isso daqui, que não é loucura da minha cabeça. Êxodo 2, 24. Êxodo 2. Vamos pegar do 18, senão você não vai entender. Moisés partiu de volta para junto de Jetro, seu sogro, e disse-lhe: rogo-te que me deixes partir e voltar para junto de meus irmãos no Egito. Vou ver se ainda vivem. Jetro disse a Moisés: vai em paz. O Senhor disse a Moisés em Madiã: vai e volta ao Egito, porque todos aqueles que atentavam contra a tua vida estão mortos. Moisés tomou consigo sua mulher e seus filhos, fê-los montar em jumentos e voltou para o Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: agora que voltas ao Egito, cuida para que todos os prodígios que te concedi o poder de operar, tu o faças na presença do faraó. Mas endurecerei o seu coração e ele não deixará partir o povo. Tu lhe dirás: assim fala o Senhor, Israel é meu filho primogênito. Eu te digo: deixai ir o meu filho para que ele me preste um culto. Se te recusas a deixá-lo partir, farei perecer o teu filho primogênito. Versículo 24. Estando Moisés a caminho numa estalagem, o Senhor atacou Moisés procurando matá-lo.
Olha que negócio louco. Deus escolhe Moisés para libertar o povo, a hora que ele está indo, agora Deus quer matar ele. Vocês viram isso daí na tua Bíblia? Que Deus quer matar Moisés agora? Vamos ler o 24 de novo? Estando Moisés a caminho, numa estalagem o Senhor atacou Moisés, procurando matá-lo. Versículo 25, Séfora, que é a esposa dele, tomou então uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e atirou aos pés de Moisés, dizendo: Tu me és um esposo de sangue. Assim o Senhor o deixou só ele, agora só ele que vai para a missão. Séfora havia dito esposo de sangue por causa da circuncisão. Presta atenção, o que eu vou falar aqui. Moisés representa Adão. Essa mulher representa Nossa Senhora. E esse sangue desse menino representa Cristo. Então essa mulher tem uma atitude. O que ela faz? Deus ia matar Moisés. Séfora tomou então a pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e atirou-se aos pés de Moisés, dizendo: Tu me és um esposo de sangue. Pelo sangue do filho, Nossa Senhora é preservada do pecado original. Em virtude da missão dela de ser mãe do Senhor, assim como acontece aqui, a ira de Deus se apazigua contra Moisés, que é Adão, porque Nossa Senhora é isenta do pecado de Adão. Por causa dos méritos dela? Não, por causa do mérito do sangue do menino. A consequência de Deus ficar irado com Moisés aqui, sabe o que é? Porque ele está vindo para a batalha. E ele estava levando a mulher e o filho. Ele estava comprometendo a vida da mulher e do filho. No tempo de guerra era para Moisés ir sozinho. Por isso que Deus o deixa. Ele vai e a família, os dois voltam. Por isso que o homem é a cabeça. Só que o homem, como cabeça, ele tem que ser submisso a Deus, senão ele só faz bobagem. Toda vez que o homem deixa a mulher tomar posse, roubar a sua autoridade, dá zica. Foi assim com Adão, foi assim com Eva, foi assim. Agora, quem que é maior espiritualmente, São José ou Nossa Senhora? Quem que é maior espiritualmente? Nossa Senhora. Só que com quem Deus começa a falar? Quem que Deus dá a ordem para ir para o Egito? Quem que Deus dá a ordem para voltar do Egito? Porque José, mesmo sendo menor espiritualmente que Nossa Senhora, ele é o cabeça e Deus é ordenado e hierárquico. O desafio de São José, como pai, é educar. Por isso que eu defendo que São José é imaculado também. Não tem como ele não ser imaculado. Ele viver com uma mulher que é imaculada, sem pecado, o Filho de Deus que é imaculado, e ele ter alguma espécie de pecado. Nossa Senhora se perturba. São Leonardo fala que a presença do anjo perturbou ela, porque o nível de santidade dela era tão grande que a presença do anjo perturbou ela. Então imagina São José. São José tinha que ser maior que o anjo Gabriel, para conviver com os dois. Olha a grandeza do glorioso São José. Olha a grandeza da Sagrada Família. Por isso que ele é terror dos demônios e ela é terror dos demônios. Por isso que uma alma que quer ser cheia do Espírito Santo, e o Tratado da Verdadeira Devoção vai falar isso. Por que o Espírito Santo não faz mais a obra na igreja que fez antigamente? Porque ele não encontra mais Maria no coração do homem. E Nossa Senhora não pode mais colocar as suas raízes, não pode mais fazer dar fruto. O Espírito procura Nossa Senhora, porque quando ele encontra no ser humano uma alma que é mariana, ele pode fazer morada. Ainda que essa alma não esteja no nível dos santos, porque ele é apaixonado por Nossa Senhora. Santa Teresinha, um dia perguntaram para ela: você prefere ser Teresinha ou Maria? Se você pudesse escolher ser Teresinha ou Maria, o que você escolheria? Ela responde assim: ser Teresinha, porque se eu fosse Maria eu não teria uma mãe tão boa para amar. Nossa Senhora não teve uma mãe tão boa que nós temos, que é ela, para amar.
Os santos eram loucos de amor por Nossa Senhora. São Bernardo de Claraval chega a dizer assim, deixa eu ver se tem essa frase para mim não falar errado. Maria é a razão única e total de todas as nossas esperanças. Olha que loucura isso daqui. Maria é a razão única e total de todas as nossas esperanças. Por que São Bernardo fala isso? Porque os santos têm noção da dificuldade que é ser salvo, ganhar o céu. Por isso que eles tremiam na hora da morte. Aqueles que não tinham certeza ainda, que Deus não tinha revelado que ia direto para o céu. Então a razão total e a esperança total está nela. Por quê? Porque no dia do juízo o devoto de Nossa Senhora vai ter ela ali. Santa Brígida tinha essa dúvida se o filho dela tinha se salvado, porque ele era militar. E Deus revela para ela o juízo do filho dela, e ela vê Nossa Senhora tampando a boca de Satanás, e ele não pôde acusar o filho dela. Por isso que o demônio quer tirar do coração do homem e da mulher a devoção à Virgem Maria, a oração do rosário. O rosário na sua essência é 150 Ave Marias, são 3/3. Porque o rosário ele vem substituir os 150 salmos. Por isso que o nome do rosário certo não é rosário, é saltério. Só que eu tinha parado de rezar o rosário. A gente com adoração perpétua, com um monte de coisa, eu não estava mais rezando o rosário há algum tempo na comunidade. Até que Deus me deu a graça de fazer um retiro e despertar. E eu tenho percebido que depois de uns 2 anos para cá que eu voltei, que essa devoção, os frutos, os testemunhos da pregação tem sido maior. Agora é fácil? A minha meta para o ano que vem é dobrar, porque ainda é muito pouco um rosário. Para mim que vivo da missão, tenho uma consagração, oportunidade de estar mais perto de Deus. Padre Pio rezava 100 terços. Na frente do quarto do Padre Pio tinha uma outra frase que é de São Bernardo: Nossa Maria é a razão das razões da minha vida. Olha que loucura isso, cara. Eles não tinham medo de deixar Jesus de lado? Sabe por que eles não tinham? Quer saber, sim ou não? Pergunta para essa pessoa que está do teu lado, já acorda ela. Quer saber, ô abençoado? Sabe por quê? Olha aqui. Eu sei que é difícil, o modelo não é tão agradável, mas luta para olhar aqui para mim. Porque Jesus foi o que mais amou ela. Então, ainda que a gente lute para amar ela, nós não vamos conseguir amar ela como Jesus amou. Quando Maria Santíssima lança suas raízes em uma alma, maravilhas de graça se produzem, que só ela as pode produzir, pois é a única virgem fecunda que não teve jamais e não terá semelhante em pureza e fecundidade. Pega comigo o Cântico dos Cânticos, quero te mostrar um negócio. Cântico dos Cânticos 6, deixa aí engatilhado. Esse livro aqui, Cântico dos Cânticos, 3 vezes, no capítulo 3, no capítulo 6 e no capítulo 8, vai fazer essa pergunta: quem é esta? No capítulo 3 fala: quem é este que sobe? Quem é este? Os santos da igreja vão falar que essa pergunta, quem é esta? Quem é este? Quem é esta? São os anjos perguntando, quando Nossa Senhora está subindo ao céu, porque gerava prazer, uma satisfação na alma deles ouvir o nome de Maria. Só que no Cântico dos Cânticos 6, no versículo 10, fala assim, ó. Eu falei isso uma vez num retiro aqui, eu preguei sobre Nossa Senhora das Graças. Mas não tem aqui, isso é lindo demais, problema eu repetir isso daqui. Fala assim, ó: quem é esta que surge como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, e temível como um exército em ordem de batalha? Tem 3 brilhos aqui, não tem? Do sol, da lua e da... Fala comigo, aurora.
tem 3 brilhos. O da lua é menor, que é na escuridão. O da aurora é quando o sol não nasceu ainda, mas clareia. E tem o brilho do sol. Um pequeno, um médio e um grande, que é brilhante como o sol. O da lua representa quando Nossa Senhora nasce, que ela já nasce santa. É o brilho da lua. O brilho da aurora é quando ela diz sim ao Salvador. Eu sei que está difícil, sustenta aí. Tá uma luta aí, né? Mas vamos lá. Para mim também tá aqui. Pregar sobre Nossa Senhora é guerra. Por isso que ficou por último, a cereja no bolo, né? O Mariano. Ela diz sim, ela aceita e ela é elevada ali. Só que depois ela se torna brilhante como o sol. Por quê? Porque Nossa Senhora não parou de crescer espiritualmente. Até chegar na cruz. Lembra que eu falei para vocês que ela fez um pedido para o anjo Gabriel de participar da salvação da humanidade? Sim ou não? Lembra disso? Na cruz ela está lá, participando, de pé. E ali acontecem 2 sacrifícios: o corpo de Cristo e o coração de Maria. Muitas coisas pedimos a Deus e não somos escutados, pedimos a Nossa Senhora e somos ouvidos. Por quê? Porque Deus determinou uma maneira de derramar suas graças sobre nós. Por isso que aos pés da cruz ela entrega o discípulo, não é João. Se você ler 19, 27, vai falar: o discípulo levou ela para casa. E João que escreve isso, ele não fala João. Por quê? Porque todo aquele que leva Nossa Senhora para sua casa se torna discípulo de Deus. Nós precisamos voltar a esse ventre de fogo, mas voltar com uma devoção efetiva, não afetiva. O que é uma devoção afetiva? Uma pessoa que chega diante da imagem de Nossa Senhora, ai mãezinha, e não sei o que, e fica aquela adulação. Não é essa devoção que Jesus espera de nós. O que Jesus espera de nós é uma devoção efetiva. Na bodas de Caná, quando ela pede para Jesus fazer um milagre, e Jesus fala assim: isso compete a nós, isso não compete a nós. 2 coisas estão acontecendo ali. O que ela está pedindo ali é um milagre, não é? É um milagre, não é? Que multiplique os vinhos, que está faltando vinho, é um milagre no campo da graça. Mas quando Jesus fala isso compete a nós, por quê? Porque ela deu para Jesus algo que é da natureza, e o milagre vem de Deus. Só que o Funton Shin vai falar assim, ó, que quando Nossa Senhora fala isso, Jesus está falando para ela assim, ó: a senhora sabe que depois que eu fazer esse milagre eu vou morrer. Mesmo assim a senhora quer que eu faça esse milagre? Não é chegada a minha hora ainda. Você entende o naipe dessa mulher? Você entende o nível dessa mulher? Que os anjos se perguntam: quem é esta? Nossa Senhora estava tão escondida no coração de Deus que Satanás não achou ela, para destruir ela, para acabar com ela. Só que os dias são maus. E quem não é só o fato de ser mariano, é o fato de ser mariano e rezar o rosário. Nós precisamos sair dessa vigília rezando o rosário. Tá difícil aí, filha? Vamos lá. Que fique todo mundo de pé. É esse o caminho, velho. Aqui é treino, aqui é forja. Houve uma manifestação diabólica quando São Domingos Gusmão foi pregar sobre o rosário. Ele só falava sobre o rosário. Vocês conhecem a história do rosário, sim ou não? Como que chegou o rosário? Quem não conhece, como que chegou o rosário para a humanidade? Quem não conhece, nunca ouviu falar, levanta a mão. Senão eu não falo, se tiver alguém que... Esse santo São Domingos de Gusmão, ele começou a ver que tinha uma heresia que estava tirando muita gente da igreja católica. E ele se retirou 3 dias e começou a se flagelar, pedindo uma arma para que os católicos voltassem para a igreja. No 3º dia ele caiu desmaiado. São Domingos de Gusmão é um santo que não pode ser imitado. Quando ele era criança, ele saía da cama dele
para dormir no chão e colocava uma pedra como travesseiro. Ele já renunciava o mamar da mãe dele para não ter prazer. O prazer do gosto. Um santo que não dá. Ele é diferente. Aí, quando ele cai, Nossa Senhora aparece e levanta ele, toca nele, fala, toca e explica para ele. Dá um terço e explica para ele como que é o primeiro mistério, o segundo mistério, gozoso, doloroso e glorioso, vai explicando e fala para ele, você vai pregar sobre isso. E ele vai pregando, onde ele ia ele falava do rosário, 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 rosário. Num dia ele estava num lugar, uma pessoa levantou endemoniada lá e começou a gritar contra a Nossa Senhora, era uma legião de 150 mil demônios, diz o relato da igreja. Se você pegar um terço, tem 50 Ave Marias, um terço, né? 3 vezes 5, 15, então 150 Ave Marias no rosário completo na sua essência. Quantos demônios tinha lá? Que eu falei para vocês, 150 mil. Então cada Ave Maria que você reza, e ele começou a rezar Ave Maria, e cada Ave Maria que ele rezava, saía uma legião de 1000 demônios daquele possesso. Cada Ave Maria que você reza no teu terço, você está combatendo 1000 demônios. Só que problema, quem aqui é rápido na corrida? Alguém aqui está todo mundo sedentário aqui, né, pelo jeito. O demônio é um ser espiritual, ele é rápido, nós somos lentos. Como que nós vamos vencer ele? Ele é um ser intelectual. Quando Apocalipse 12 fala que houve uma batalha no céu, como que teve batalha no céu se não tinha corpo para lutar? Então que tipo de batalha que foi essa que houve no céu? E aí os místicos vão dizer que é uma batalha intelectual de anjo tentando convencer anjo a mudar de lado, porque Deus submeteu eles a uma prova antes deles contemplar a Santíssima Trindade face a face, porque Deus quer ser amado na liberdade. Como que nós vamos vencer o demônio? Fala para essa pessoa que está ao teu lado, rezando o rosário. Só que existe um negócio que entrou, e a galera da cura e libertação dos milagres é isso. O cara vem pregar o retiro, aí ele vai falar do terço da lágrima, da cruz que você coloca debaixo da cama e faz milagre, de alguma coisa, ele vai vender algum produto, aí ele fala que é só você fazer aquilo, aquela devoção, e aí conta o testemunho de alguém que foi curado, de alguém que foi liberto, e aí acaba o retiro, ele vende muito terço, ele vende muita cruz, ele vende muita... Por que ninguém fala do rosário? Aqui existe 15 promessas, e uma delas é que quem morrer perseverando no rosário vai ser salvo. Uma outra devoção, vi teu escapulário ali, lembrei. Quem morrer em estado de graça com o escapulário, Nossa Senhora prometeu que no próximo, você morrer na segunda, no sábado que vier, ela te tira do purgatório. E aí, você está armado? Com um escapulário? Está rezando o rosário? Tinha uma mulher que era tida como mística, isso é o São Luís Montfort que conta no Segredo do Rosário, só que ela não gostava de rezar o rosário, e o padre deu para ela como penitência rezar o rosário. Ela falou, eu tenho êxtase, eu só não sei o que, não sei o que lá. Não, mas reza por obediência. Ela rezou, e depois, o tempo que o padre pediu para ela, e depois parou. Aí ela teve uma visão do juízo dela. Aí colocou de um lado os pecados dela, pesou. Ela ia ser condenada. Aí Nossa Senhora veio e colocou o rosário que ela rezou naqueles dias só. Inverteu o lado da balança. Eu tenho costumado falar de Nossa Senhora e já deixar algo na prática. Porque é só falar dela, te levar a amar ela. E se você não meter bala aqui, não vai adiantar nada, filho. Você entra nos ônibus, você é Uber ainda ou não? O que o povo faz quando senta ali? A primeira coisa, tira o rosário ou o celular? Nós precisamos dar testemunho, filho. Que celular na mão, não vamos... E se você morre num acidente de ônibus? De carro? Agora, quem está de pé vigia para não cair. Se o celular já tem um aplicativo que mostra quantas horas a gente gasta com ele, imagina no dia do juízo a gente fala, não tive tempo, Jesus.
Deixa eu ver aqui tua rede social. Quanto tempo você gastou com essa porcaria aqui? Eu te chamei para rezar, fi. Não foi para ficar atrás de política, de futebol, O jogo de futebol é 2 horas. O cara fica vidrado ali. Vidrado. Eu chegava a gritar quando o Palmeiras fazia um gol. O que as filhas de Maria ali tá? É algo efetivo. Você vai estar entrando numa guerra. Você pode rezar um de manhã, um à tarde e um à noite. Não tem problema. O negócio é... E a gente perde tempo, hein, gente? Imagina se a gente trocasse... Quantas vezes eu digito no celular por uma Ave Maria? Mas aqui não tem uma galera que mexe muito no celular, mas lá em Cornélio. Vendo o povo mais com cara de santo aqui, Nelson. Eu não fico rolando a tela. Cara, eu fico com uma raiva de mim quando eu perco tempo ali ainda. E olha que eu saí dessas coisas, mas tem o celular da minha esposa que tá ali. Aí você dá uma pesquisa. Falei, cara, 15 minutos aqui vendo essas bobeiras. Podia... Para encerrar essa pregação, a gente ir rezar. Porque já... O estoque de palavra aqui já... Pregar uma vigília sozinho não é fácil, não. Esse cara, sabe por que ele fez isso comigo? Colocou para pregar essa vigília sozinho, porque eu levei ele para tocar num retiro no Dia das Mães lá. Eu entendi o mistério. Falou, deixou a esposa aqui, deixou a mãe aqui, levou uma galera, você vai me pagar. No Preparação para a Morte, Santo Afonso fala que 2 coisas são invejadas no céu e no inferno. Putz, que tem na terra. Quem acertar, eu rezo um terço amanhã. O que é? Não tem no céu e não tem no inferno que eles desejavam retomar aqui. O tempo. Quem está no céu queria ter mais tempo para sofrer por Jesus aqui. Para ter um estado de glória maior no céu. No céu tem diferença. Por isso que Jesus fala, eu vou... Na casa do meu pai há muitas moradas. Vai ter céu diferente. O céu da Madre Teresa é um, o meu céu vai ser outro. Por quê? Porque eu amei Jesus com um copinho de 150 ml. Então só cobre 150 ml de Jesus aqui. Só que Madre Teresa era uma caixa de 150 mil litros. Então Jesus vai se derramar mais nessa caixa. E quem está no inferno, para que queria tempo? Para mudar de vida. Então o ataque hoje é no tempo. Netflix. Eu fico imaginando o meu avô, que gostava de apostar. Na época não tinha esses canal de futebol, ele ficava assistindo a Band, que passava o campeonato espanhol o dia inteiro assistindo o jogo, com a bacia de laranja. Ele no nosso tempo, agora ele ia se realizar, cara. Que tem campeonato até do Iraque passando, mas não rezou uma Ave Maria. Não rezou. E dificilmente ele está no céu. A meta é o céu, não é? O atalho é Nossa Senhora. Você quer ir sozinho ou quer ir com ela? Nossa Senhora. E eu quero ir com ela. Vamos pedir essa graça para ela? Fica de pé.